no ensino da matemática, né, mais dialogado com outras disciplinas, e na formação de professores como um todo, né. Então, o objetivo é fomentar o diálogo sobre a prática da interdisciplinaridade nos cursos de formação de professores, né. A Angélica me disse que aí vocês têm alguns cursos de formação de professores, isso é importante na perspectiva de promover o diálogo, né, pela interdisciplinaridade e na superação desses guetos, né, que acabam se formando quando a gente tem cursos de formação específica, né, no nosso caso, matemática, física, química, biologia, e a ideia é que a gente possa promover o diálogo, e esse diálogo que seja na perspectiva de alcançar um ensino com mais eficácia, né? Bom, então fica a proposta do diálogo, e aí eu vou fazer uma fala inicial, depois vocês fiquem à vontade para fazerem perguntas e a gente conversar um pouco mais. Então, para que a interdisciplinaridade seja presente na educação básica, né, então, se a gente, todos os documentos orientadores que versam sobre a educação básica e muitos teóricos que já publicaram, que escrevem, né, sobre a educação básica e a formação de professores para a educação básica, né, a interdisciplinaridade está sempre presente. Mas para que ela seja uma realidade na educação básica, é preciso que ela também esteja como realidade nos cursos de formação de professores. E aí eu faço uma provocação, né, e falo, porque aqui eu vivencio essa mesma situação, que eu trabalho no curso de licenciatura em matemática. E no curso, cada professor acaba trabalhando suas disciplinas e não há um diálogo, né? Não há um planejamento coletivo, um planejamento na perspectiva do diálogo quando vai se oferecer a matriz curricular do curso. Então, se a gente observar, os próprios cursos de formação de professores, que é uma cultura, né, que a gente tem, não em sua maioria, claro que existem cursos que já trabalham em outras perspectivas, mas tradicionalmente a gente tem cursos disciplinares, né? E normalmente a gente acaba pedindo nas disciplinas de formação de professores, que são chamadas pedagógicas, quando vão para o estágio, e a gente acaba pedindo para os nossos alunos que façam atividades de forma interdisciplinar, que a interdisciplinaridade tem que estar presente e tal, né? Então, é sempre um contraditório na perspectiva de como é que a gente trabalha na universidade e como é que a gente acaba exigindo dos nossos estudantes. Então, a minha crítica e a minha provocação inicial é que a gente precisa começar a derrubar as barreiras das disciplinas nos cursos de graduação. Alguns exercícios já são feitos como projetos, né? Como, por exemplo, residência pedagógica que vocês estão fazendo, tem o PIBID, existem outros programas que acabam tendo essa possibilidade de trabalhar de forma interdisciplinar. Mas a gente precisa ampliar essas atividades para além da teoria, né? Para a gente poder ter isso como uma prática na educação básica, a gente precisa vivenciar isso também na educação superior, né? Então, eu penso que a interdisciplinaridade precisa sair do campo da teoria e ir para a prática. Nessa perspectiva, né, os cursos de formação de professores precisam ter isso claro nos seus projetos de formação profissional, né? Então, porque quando a gente está formando um curso de licenciatura, ele está formando um profissional da educação. E aí, quando a gente fala licenciatura em matemática, então é um profissional que vai atuar na educação para ensinar a matemática, da mesma forma física, química e outras tantas áreas do conhecimento. Mas a gente não pode perder a dimensão da formação profissional, né? Então, isso precisa estar claro no perfil profissiográfico dos cursos, né? E nos objetivos da estrutura, e na estrutura curricular. Então, se a gente quer que a interdisciplinaridade seja um elemento no perfil do profissional que a gente forma, é preciso que ela esteja permeada nos elementos que constituem
a formação, desde o currículo, aos objetivos, às práticas, à metodologia e assim por diante. Essas adequações precisam ser feitas de forma a dialogarem com as diferentes dimensões que compõem a formação profissional. Então, não adianta falar assim, as disciplinas de cunho pedagógico vão dar conta da dimensão interdisciplinar e nós aqui das disciplinas da área dura vamos trabalhar disciplinarmente. Ou algumas disciplinas da área do objeto conhecimento vão trabalhar interdisciplinarmente e outras não. Então, a gente precisa entender que isso precisa permear todo o projeto do curso, né? Então, não adianta a gente viver essa contradição, a gente precisa tomar isso como um elemento de formação metodológica, né? Então, todos os componentes curriculares precisam estar em consonância, e isso é uma, é uma questão importante a ser ressaltada. Então, eu quero falar com vocês sobre uma experiência que nós vivenciamos aqui com um edital do PIBID, né? Quando o PIBID foi lançado em 2017 e implementado em 2007 e implementado em 2008, então eu trabalhei na equipe, né, de implementação do PIBID aqui, e nós trabalhamos o projeto desde a sua concepção de forma interdisciplinar. Eu estou falando do PIBID, mas para trazer a experiência da interdisciplinaridade, ok? Então, a gente pode, claro, fazer essas reflexões a partir de como vocês organizam a residência pedagógica. E eu estou deixando isso de forma aberta para que vocês depois conversem, né? A gente possa conversar na perspectiva de entender como vocês organizam a residência pedagógica aí e como é que a gente pode, né, provocar essas práticas a partir da interdisciplinaridade. Então, brevemente falando do nosso projeto, né, do programa aqui na UFT, quando se iniciou, ele foi baseado na interdisciplinaridade e na pedagogia de projetos. E eram trabalhados os temas transversais para que a interdisciplinaridade pudesse surgir através da pedagogia de projetos. Então, para a gente entender, eu queria só explicar para vocês como é que nós concebemos o projeto. O projeto, a Universidade Federal de Tocantins, até o ano passado, ela era composta por 7 campos, né, que tem campos que distanciam um do outro de 1.300 quilômetros, né, então, do estado do Tocantins todo, a gente tinha, né, campus, e aí a universidade hoje ela foi dividida em duas, né, então nós temos a Universidade Federal do Norte do Tocantins, que ficou com a parte do Bico do Papagaio, a parte onde tem os campos de Araguaína e Tocantinópolis, e a parte central do estado para o sul e sudeste, os outros cursos, né, que ficou com a Universidade Federal do Tocantins. Então, eu estou falando de quando a universidade ainda estava, até o ano passado, que ela estava como uma só, né? Então, o projeto foi desenvolvido em 3 campos, e cada um dos campos, alguns cursos de formação de professores compuseram. Então, em Araguaína, por exemplo, participavam os cursos de matemática, letras, geografia e história. Já no campus de Porto Nacional, os cursos eram de biologia, geografia, letras e história, não tinha matemática. Em Arraias, no campus que eu trabalho, o único curso que entrou no projeto era o curso de matemática. Então, vocês vejam que Arraias para Araguaína são 800 quilômetros de distância, e Porto Nacional fica entre os dois campos, né, geograficamente, as distâncias. Então, a gente tinha o desafio de trabalhar um projeto interinstitucional de forma interdisciplinar, e os cursos que compunham o projeto nos campos eram distintos, né? E aí, o desafio era como trabalhar de forma interdisciplinar. Em Araguaína, a existência de diferentes cursos pôde promover o diálogo,
E eles se organizaram da seguinte maneira: em Araguaína, eles fizeram grupos, equipes, né, formadas por estudantes de diferentes cursos, né, no caso, letras, matemática, geografia e história, e esses grupos de alunos, eles promoviam atividades interdisciplinares a partir de pedagogia de projetos e eram desenvolvidas nas escolas. Então, a orientação era feita pelos tutores, né, pelos coordenadores de área, desculpa, e os supervisores nas escolas que recebiam essas equipes. Então, as equipes eram interdisciplinares. E o desafio era o tempo todo promover a interdisciplinaridade a partir de temas transversais, né? Então, em Porto Nacional, isso aconteceu da mesma forma, né? Só que com os cursos de Biologia, Geografia, Letras e História. E o nosso desafio em Arraias foi trabalhar de forma interdisciplinar com alunos somente do curso de Matemática. Esse desafio ele foi superado quando nós começamos a entender que a gente precisava problematizar a matemática na perspectiva de que ela dialogasse com outros conteúdos, com conteúdos de outras disciplinas. E a Ivani Fazenda, ela vai dizer para a gente que isso é importante porque, numa mesma instituição, nós temos professores com diferentes práticas, né? Se a instituição propicia espaço, tempo e incentivo ao diálogo, é possível ao professor aprender com seus colegas. Então, nós começamos a fazer o planejamento e o desenvolvimento dessas atividades todas de forma interdisciplinar, mas com o planejamento coletivo. Naquela época, a gente não tinha acesso a tecnologias que permitissem fazer reuniões como essa, né? Eu estou aqui do Tocantins falando para alunos e professores da UFOPA, né, em Santarém, e a gente faz isso de uma forma tranquila e isso está se tornando uma coisa do nosso cotidiano, né? Mas até então a gente se deslocava 400 quilômetros para se encontrar em Palmas ou em Porto, em alguma das cidades, para poder fazer o planejamento e pensar, né? Então, nesse planejamento, nessas exercício, né? Então, a gente acabava encontrando as soluções, né? Então, muitas vezes a solução, como a Ivani Fazenda registra aqui, né? De um problema que para ele é difícil ou até mesmo insolúvel, torna-se simples quando se estabelece a troca com o outro. Então, a gente tinha soluções, a gente ia encontrando soluções para os desafios com a troca de experiências, né? Como é que o outro estava resolvendo situações similares. Nessa perspectiva, eu queria só mostrar aqui brevemente algumas atividades que nós desenvolvemos no curso de matemática, só para vocês terem uma ideia de como é que nós fizemos essas atividades. Então, metodologicamente, o curso, o PIBID, era desenvolvido, eram realizadas oficinas, né? E essas oficinas eram planejadas no Laboratório de Educação Matemática, pela equipe do PIBID, sob minha orientação e supervisão de um professor da escola pública. Essas oficinas planejadas e testadas no laboratório eram desenvolvidas na escola para estudantes, né, do ensino médio, e os conteúdos, os elementos eram dialogados com os professores daquelas classes para saber quais eram os problemas que eles estavam enfrentando com a aprendizagem de matemática. Então, os temas, os conteúdos de matemática vinham das demandas da escola. Dito isso, então, eu queria mostrar aqui para vocês, por exemplo, um jogo, né, que foi produzido, que os estudantes, na época, chamaram de interdisciplinaridade com sinais, né? Então, sinais de maior, menor, igual, diferente, e esse jogo, né, isso aqui depois, se vocês tiverem interesse,
está disponibilizado neste livro que a gente publicou, né, com as experiências dos campos, né, que eu já falei agora há pouco, Araguaína, Porto e Arraias, tá certo? Então, esse material está disponível neste livro. Então, só para exemplo, né, a gente, neste jogo, os estudantes, eles confeccionaram um material, né, e o objetivo era promover situações-problema para que os alunos possam relacionar os conceitos de igualdade e desigualdade em situações contextualizadas e interdisciplinares. Então, os conceitos de igualdade e desigualdade, eles são trabalhados nesse jogo, para além dos conteúdos de matemática. Então, o estudante era provocado a trabalhar conteúdos do cotidiano, elementos do cotidiano, de forma interdisciplinar, para aprender o que é ou quais os sentidos, os significados de maior igualdade e desigualdade, né? E esse jogo tem algumas regras, né? E falando da interdisciplinaridade, né? Então, os estudantes eles traziam como conceitos interdisciplinares frases que relacionavam conceitos de história do Brasil e do mundo, fatos marcantes como a Segunda Guerra Mundial. Com a língua portuguesa, eles trabalhavam com conteúdos de monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba. De geografia, trabalhavam questões de regiões do país, localização, população. Então, os problemas e as atividades desenvolvidas como atividades do jogo, para utilizar maior, menor, igual, diferente, maior ou igual, eram necessários que os estudantes discutissem elementos dessas disciplinas. Então, a matemática era provocada, ela era chamada para ajudar a resolver os problemas a partir de situações, problemas de conteúdos de outras disciplinas. Então, nesse caso, a matemática, os conceitos matemáticos, nesse caso de igualdade e desigualdade, eram chamados para ajudar a resolver problemas de história, problemas de geografia e assim sucessivamente. Nessa mesma perspectiva, os estudantes também produziram gincanas, né? Uma delas, que eles chamaram gincana com funções, os estudantes produziram uma gincana, né? Cujo objetivo era desenvolver conceitos de funções de forma lúdica, né? Com o uso de técnicas de resolução de problemas, envolvendo ainda conceitos de velocidade, noção de espaço, interpretação de texto, meio ambiente e cultura local. Então, para resolver questões problematizadas de física, língua portuguesa, meio ambiente, cultura, eram necessários conteúdos, conceitos, definições de matemática, nesse caso, provocando utilização de frações. E essas, funções. E essas atividades, funções, eram trabalhadas de forma interdisciplinar com o que eu acabei de dizer, né, utilizando, neste caso, língua portuguesa, física e meio ambiente, né, áreas da biologia, né, das ciências, e a cultura como elemento interdisciplinar que pode ser tomado a partir da história e de outras disciplinas. Só mais um exemplo aqui um exemplo de como as estudantes trabalhavam com os bolsistas, né? E aqui uma foto da trilha, né? E aí para avançar tem toda uma sistemática. Isso depois eu posso socializar, viu, Angélica? Eu posso enviar esse material para que vocês possam analisar e, se acharem interessante, fazerem o uso, tá ok? Tá certo. Então, aqui também um tabuleiro, né? Esse aqui, eu esqueci de dizer, é uma trilha educativa. E nessa trilha educativa, os estudantes precisavam
estudante da educação básica, né? Trabalhar conceitos, né? Aqui está. Os conceitos matemáticos na formulação de questões de função polinomial do primeiro e segundo grau e suas aplicações, mas todas as atividades, todos os problemas que são colocados são problemas que envolvem, são questões de história, geografia, língua portuguesa, biologia, química, física, né, do ensino médio, mas de forma que, para resolver esses problemas, era preciso tomar conceitos de função para responder, né? Então, só mostrando alguns exemplos, né, voltar aqui para a apresentação, de como é que nós trabalhamos a interdisciplinaridade a partir da matemática, né? Então, os meus bolsistas, os meus orientandos eram todos da matemática. Então, esse era um desafio, porque a gente precisava estudar os conteúdos das outras disciplinas para poder produzir as questões. E é claro que eles se remetiam aos conceitos que eles estudaram no ensino médio, na educação básica como um todo, mas a gente teve que tomar os livros didáticos que as classes estavam estudando, porque não poderiam ser conteúdos de séries diferentes que eles estavam estudando. Então, se a gente estava trabalhando com estudantes do segundo ano do ensino médio, nós fomos buscar nos livros do segundo ano do ensino médio, naquela classe, né, o que os professores estavam trabalhando para poder provocar situações, problema, que envolvessem os conteúdos que eles estavam estudando em outras disciplinas, né? O desafio era grande porque a gente precisava dar conta dos conteúdos de matemática e das outras disciplinas também. Mas isso gerou muitos resultados positivos na formação dos estudantes e minha também, né? Então, a gente precisa sempre lembrar disso, né? Que programas institucionais como o PIBID, de residência pedagógica, existem formações continuadas que estão acontecendo, né? Para o supervisor da escola, campo, que quando participa do projeto, ele está realizando, apesar de fazer a supervisão, ele também faz uma formação. O estudante ali que está fazendo uma formação inicial e junto com a sua formação inicial, tendo essa iniciação, e o professor orientador, no meu caso, também estou tendo toda essa formação a partir do desenvolvimento do projeto. Então, isso precisa ficar claro para a gente. Em continuidade dos nossos estudos e atividades de pesquisa, né? Então, um outro elemento que sempre vem, né, quando a gente vai falar de currículo, quando a gente vai falar sobre ensino, é a questão do contexto, né? Então, sempre fala assim, a atividade precisa ser contextualizada, o conteúdo precisa ser contextualizado. Mas, de novo, né, como fazer isso e ainda por cima de forma interdisciplinar? Então, a gente não pode parar uma coisa para poder fazer outra, a gente precisa pensar de como é que isso precisa acontecer em diálogo, né? E aí, nas minhas pesquisas que eu desenvolvi durante o doutoramento, eu trabalhei com o conceito de práticas socioculturais, desenvolvido por Mendes e Farias, né, que eles desenvolvem o conceito de práticas socioculturais e educação matemática, né, e tomam, né, como um elemento de como a cultura pode vir para o ensino da matemática a partir das práticas humanas, né, a partir de práticas socioculturais. Então, eu trouxe uma pequena definição aqui, né, para a gente entender um pouco melhor do que essas práticas socioculturais, né, são atividades internas ou externas, individuais ou coletivas, desenvolvidas por um indivíduo ou comunidade, pela cultura e da prática cultural. Então, quando nós vivemos em sociedade, quando nós todas as nossas atividades que nós fazemos em sociedade, nós fazemos atividades e práticas, e todas elas são encharcadas de cultura, né? Então, uma mesma prática que é desenvolvida no norte do país, na região sul, na região sudeste, ela tem elementos
que vão dialogar com a cultura daquele lugar, daquelas pessoas, né? Então, as práticas socioculturais, elas são atividades humanas desenvolvidas pela espécie para resolver problemas que sejam eles de alimentação, abrigo, organização social e outras. Então, para a produção de alimento, a espécie produziu conhecimento, práticas, né, para produzir alimento. Então, num determinado local, não se pode plantar como se planta em outras regiões. Então, em Santarém, né, se você for pensar, dá para você utilizar técnicas de plantio que sejam iguais às utilizadas aqui no Cerrado brasileiro, aqui onde eu moro, aqui na minha região, né? Então, você precisa adaptar as questões climáticas, as questões locais, o acesso a insumos, o acesso a tecnologias. Então, isso vai trazer os elementos socioculturais inseridos nessa prática, né? Então, são conhecimentos que vão sendo agregados. Então, eu estou trazendo as práticas socioculturais, né, na perspectiva de que cada sociedade imprime elementos culturais locais em suas práticas, né? E elas são denominadas de práticas socioculturais. Então, a ideia, né, e a provocação é de como tomar práticas socioculturais, que são elementos do contexto dos estudantes, de nós, professores também, né, como tema gerador, e aí tema gerador buscando Paulo Freire, né, de ensino interdisciplinar. Então, vamos pensar na experiência que eu trouxe agora há pouco do PIBID. Então, as atividades que nós desenvolvemos tinham como fundamentos a interdisciplinaridade, a pedagogia de projetos e os temas transversais. Então, os temas transversais eram trabalhados e na problematização dos temas transversais emergiam com atividades para ensinar e aprender matemática, geografia, física, química, né? E um conhecimento dialogando com o outro. Então, mas isso não necessariamente traz o conteúdo, a cultura, a prática cotidiana, né? O contexto do sujeito. De repente, você está trabalhando uma coisa que seja um contexto de uma outra localidade. Isso não tem problema, mas como é que isso pode ser dialogado com o contexto local também? Então, nos meus estudos, a gente trabalha com a perspectiva da prática sociocultural para trazer a cultura, né? E os elementos do contexto, e na problematização dessas práticas como temas geradores. Então, quando a gente toma, por exemplo, a construção de uma casa, né? Como se constrói casa numa determinada região, numa determinada comunidade, numa determinada localidade, e aí a construção da casa como uma prática sociocultural, e no momento em que você toma ela como tema gerador, e aí você, na problematização, você pode produzir atividades de ensino a partir da descrição da prática, e essas atividades de ensino, obrigatoriamente, naturalmente, elas acabam sendo interdisciplinares, porque para você resolver uma situação, um problema, você precisa trazer os outros elementos das outras disciplinas, né? Então, os conteúdos das disciplinas, eles vão emergir a partir da problematização que é feita sobre a prática que você está tomando. E isso é importante a gente destacar, por quê? Porque na nossa realidade, nós temos ainda muitas classes, muitas escolas que trabalham com classes multisseriadas. Então, para mim, a multisseriação não é um problema, né? Autores já escrevem sobre isso, como o próprio professor Salomão Raj e outros tantos, né? Que a multisseriação ela não é um problema. A falta de estrutura das escolas, onde essas classes multisseriadas, a maioria estão, ou de materiais e formação específica para isso, é que acaba sendo o problema, né? Então, se a gente tomar, por exemplo, uma prática sociocultural como tema gerador, um professor de uma classe multisseriada, ele pode trabalhar essa prática, e nessa prática
para cada classe que ele esteja, para cada turma de alunos, né? Então, por exemplo, um professor que tem ali alunos de quinto ano, sexto ano e sétimo ano numa mesma classe lá, desculpa, sexto, sétimo e oitavo, né? Porque quinto é da primeira fase, né? Sexto, sétimo e oitavo numa classe multisseriada. Isso é uma realidade. Então, ele pode tomar para a classe inteira, para a turma toda, né, dos 3 anos, trabalharem um mesmo tema, e nesse tema, a problematização por séries. Então, no sexto ano eu estou trabalhando o conceito de equação, então eu vou trabalhar problemas que precisam do conteúdo de equação para resolver. Já no sétimo ano, eu preciso trabalhar um outro tema, então eu faço uma problematização que precisa tomar aquele conteúdo. E isso acaba vindo de forma interdisciplinar, como um exemplo que eu vou trazer para vocês. Então, a problematização, a intencionalidade do professor que acaba dando esse norte, né? Então, eu estou trazendo um exemplo aqui para vocês de atividade que foi produzida em um curso que eu desenvolvi com professores quilombolas de uma comunidade nossa aqui da região, que é uma comunidade chamada Calunga do Mimoso, né? Uma comunidade quilombola, e eles é um quilombo muito grande, o território deles perpassa 2 municípios aqui, o de Arraias e de Paraná, mas se a gente pensar o povo Calunga, eles acabam tendo um território maior ainda, porque o povo Calunga, eles têm 2 territórios demarcados, né? Eles, como um povo, eles são um povo só, né? Mas lá, junto ao INCRA, eles tiveram 2 territórios demarcados em tempos diferentes, e as divisões geográficas e políticas entre Goiás e Tocantins acabaram influenciando. Então, o povo Calunga, ele tem uma divisão, ele perpassa o território envolvendo 5 municípios, 3 do estado de Goiás e 2 do estado de Tocantins. Esse exemplo que eu estou trazendo é dentro desse território aqui no Tocantins. Então, 2 cursistas, que são professoras da educação básica, elas tomaram a prática da Folia de Santo Antônio, né, que é uma manifestação religiosa que acontece dentro da comunidade, e elas fizeram um texto, né, descrevendo, trouxeram fotos, fizeram todo um movimento para descrição dessa prática sociocultural. Dessa descrição, eles trouxeram um pequeno texto e problemas para os alunos, que elas fizeram pensando já nos alunos delas, lá nas classes que elas trabalham. Então, elas escrevem assim: a Folia de Santo Antônio é uma tradição da comunidade quilombola Calunga do Mimoso. Ela é realizada no mês de junho, com duração de 8 dias de giro, sendo 8 pousos e 8 dias, o 9º dia é o remate, né? Então, esse é o texto que elas produziram. E aí, elas trazem a seguinte situação de atividade, né? Que a dona Rosa é encarregada da folia de Santo Antônio, e ela encontrou 8 casas para os pousos, né? Então, lá atrás dizia que precisam de 8 pousos, e o 9º dia é o remate, né? Que é o auge né, a chegada da folia. E aí, na situação, elas escrevem que as casas da beira do rio possuem 5 quartos e as do outro lado apenas 3 quartos, sendo que há somente 3 casas do outro lado. Então, a ideia de outro lado vai vir na imagem que segue. Cada uma dessas casas está distante uma da outra exatamente 4 quilômetros. Claro que não tem essa exatidão, mas elas produziram essa situação problema para a atividade. Então, elas trazem esse desenho. Então, se a gente observar aqui, né, tem o rio, né, elas desenharam um rio, e aí existem casas de um lado do rio e do outro lado. Essa situação, ela é muito interessante, porque esse rio que elas trabalham, e elas colocam como rio como uma coisa deles lá muito própria, que é o Rio Paraná. E o Rio Paraná, ele é muito importante para a comunidade, porque ela foi se organizando, se construindo às margens desse rio. Então, dos 2 lados
você tem o quilombo constituído, sendo que da margem esquerda, que é a parte de cima, onde está a casa da Dona Rosa, é a margem onde está o estado de Goiás, e a margem direita, né, que é a parte de baixo, onde tem as casas 4, 5 e 6, é a margem onde está o estado do Tocantins. Então, é uma comunidade que perpassa municípios e estados, né? E regiões também, né? Porque Goiás ficou no centro-oeste e Tocantins compõe a região norte. E aí, elas acabam fazendo algumas problematizações, né? Observa a ilustração e aí pede, letra A, ligue as casas e monte os possíveis trajetos dessa folia. E aí, para você saber do trajeto da folia, lá no texto que elas escrevem, que uma folia ela não pode cruzar o seu rastro. Então, um caminho que ela passou, ela não pode voltar, ela não pode passar o seu rastro. Então, isso acaba possibilitando conhecimentos matemáticos de que essas linhas acabam não se interceptando, né? E isso é um conhecimento que precisa ser trazido a partir da prática de escrita, né? Na letra B, elas escrevem assim, ligando em linha reta os pontos da folia, fechando o giro, quantos ângulos internos possui a figura formada. Então, elas foram produzindo, né, elementos problematizações para que isso pudesse virar atividade, né? E aí, eu quero já ir parando essa parte inicial minha, que estou falando, já tem 40 minutos, de fazendo algumas perguntas, né, para vocês, para a gente dialogar, são questões para a gente continuar o diálogo. Então, como problematizar uma prática como essa, né, para que emerjam conteúdos de outras disciplinas? Então, se a gente está falando que são atividades interdisciplinares, como é que a gente pode tomar uma prática como essa de escrita para emergir conteúdos de outras disciplinas, né? E que disciplinas que podem emergir, né? Então, se eu retomar aqui essa descrição dessa prática e a imagem, a gente pode perceber que existem conteúdos de outras disciplinas que podem ser trabalhados, né, a partir dessa problematização. Então, eu quero abrir, franquear a palavra, e aí eu queria que a Angélica e os outros professores que estejam aqui comigo da UFOPA me ajudem nesse diálogo, né, com os estudantes e com vocês também, professores, para a gente poder conversar um pouco mais. Ei, Khaled, muito obrigada aí pela esse seu primeiro momento aí de fala, né? A gente ainda vai continuar conversando através do diálogo com os professores, com os alunos. Mais uma vez te agradecendo. Imagina. E eu achei muito rico o trabalho desenvolvido pelas professoras, né, lá do Quilombo, que eu tive oportunidade de conhecer, graças a você, né? Foi uma experiência muito rica culturalmente, assim, e profissionalmente também, visitar uma escola quilombola. E eu achei super interessante que elas localizam, é claro que com as condições, digamos assim, que elas têm, né, de fazer essa localização, elas situam o Rio, né, e como você falou, perpassam municípios, perpassam estados e perpassam regiões também, né? Perfeito. E outra coisa que eu achei muito interessante, quando você traz a fala das práticas socioculturais como tema gerador para esse ensino interdisciplinar, né? Hoje, na residência pedagógica, nós temos os cursos de letras, língua portuguesa, pedagogia e a licenciatura integrada em matemática e física, né? E o maior desafio que eu vejo desde o início do primeiro módulo é fazer um trabalho interdisciplinar, né? Os professores têm essa vontade, já conversamos alguma coisa a respeito, mas ainda não conseguimos amarrar uma situação para que essa interdisciplinaridade ocorra.
Então, eu vejo hoje essa interdisciplinaridade como um dos maiores desafios nesse, nesse período da vigência do programa Residência Pedagógica, né? Uhum. E é muito bom quando você traz essas contribuições, né, de como foram feitas no âmbito do PIBID, que também é um projeto institucional amplo, né, que tem uma caminhada aí já de muitos anos, diferente da residência pedagógica, mas eu acredito que ainda vamos conseguir fazer esse link, né, entre, não sei se entre todos os cursos, mas no mínimo entre dois cursos. Existe uma ideia de fazer esse link entre pedagogia e a matemática e física, né? Mas por enquanto está no campo das ideias. Mas, Angélica, como é que vocês já estão pensando? Porque o que eu estou trazendo como uma vivência, né, como resultados de pesquisa também, é que os efeitos na formação dos estudantes é impressionante. Então, isso eu penso que vocês ganham trazendo essas possibilidades. Mas vamos ouvir mais os colegas. Você está trazendo uma situação, né? Que vocês estão começando um Também. diálogo, né? Assim, esse diálogo ele já foi iniciado há bastante tempo, inclusive, desde o primeiro módulo, aliás, desde o envio do subprojeto, né? E quando enviamos esse subprojeto, existia uma proposta de interdisciplinaridade. Porém, o curso que ia costurar essa interdisciplinaridade era o curso de informática educacional, que acabou não sendo contemplado nessa vigência do programa Residência Pedagógica na UFOPA, né? E agora o que está tentando fazer é esse link entre a licenciatura integrada em matemática e física e o curso de pedagogia. Falando no curso de pedagogia, eu vou lhe apresentar o professor Everaldo do Carmo, que é o professor orientador do subprojeto de pedagogia, e ele já levantou a mão aqui. Eu passo a palavra para o professor Everaldo do Carmo. E a todos os outros participantes, o microfone está aberto para interagir e o chat também já está liberado, vocês podem interagir a qualquer momento. Olá, estão conseguindo me ouvir? Sim, Everaldo. Sim, professor. Professor Caled, professora Angélica, residentes, né, preceptores e os demais docentes orientadores. Muito bom dia. Eu começo a minha fala aqui com um grande pedido de desculpas para a organização do evento, da qual eu faço parte também, né, ao professor Caled, que eu era o responsável por fazer essa mediação, e eu tive problemas seríssimos aqui com a internet, eu tive que montar uma estratégia quase de guerra. Fui até o campus da UFOP e cheguei lá, acabei sabendo que está tendo dedetização, né? E não poderia ficar no local, enfim. Voltei para casa, o celular não pegou, o computador não pegou, e até que eu tive uma outra possibilidade aqui, eu estou de um telefone celular aqui, emprestado. Vamos ver, né, professor Caled, as nossas lutas diárias. Não são diferentes daqui não, viu, Everaldo? Pois é, eu imagino. Aí eu fiquei assim, poxa vida, será que eu não vou conseguir participar? E aí, quando eu entro aí, o senhor já está na fala e tudo, eu fiquei mais tranquilo, né? Vi que a professora Angélica desenrolou esse meio campo aí. Quero agradecer e quero pedir desculpas. Eu estou desde 8 da manhã, né, tentando fazer isso aí e agora consegui. Não se desculpe não, Everaldo. Eu precisei desculpar, depois eu vou pegar puxão de orelha. Eu já estou com a orelha aqui preparada. Mas, assim, professor, eu gostei. Parabéns aí pela sua fala, pelo que o senhor nos mostrou, né? Principalmente em relação à interdisciplinaridade. Sempre quando me falam de interdisciplinaridade, eu lembro de uma pessoa muito especial para mim,
que no caso sou eu mesmo, porque eu sou formado em Química, sou graduado em Química, eu fiz mestrado em Educação em Ciências e Matemática, né, lá eu fui da primeira turma desse programa que hoje funciona no IENS, que na época era o NPADC, lá com a professora Terezinha, professor Tadeu, enfim. Foi colega da Rita, então? Deve ter sido, não lembro assim de nome, mas deve ter sido. Eu fui da primeira turma. Eu fui da turma da professora Andrela, que hoje faz parte lá do professor Jorge Machado também. Enfim, e depois desse mestrado, assim, foi um mestrado que eu fui muito em busca daquilo que achava que me faltava, né, para complementar a ideia de ser professor, de fato, porque eu fiz um curso de Química, ao meu entender, muito técnico. E eu tinha dificuldade com a questão da habilidade no trato com o outro, né, no trato com o público na sala de aula. Então, o mestrado em educação ele me deu essa possibilidade de discussão, de fala, de ouvir, né, outras pessoas, no caso aí os autores, sobre esse dia a dia. Então, eu sou formado em Química, faço mestrado em Educação, depois eu faço o concurso da UFOPA e venho trabalhar no curso de Pedagogia. Né? Assim, por conhecer muita gente chegando na UFOPA, né? Algumas vezes foi confundido com professor de Geografia e tudo, recebi até trabalhos de pesquisa para analisar, aliás, relatórios de pesquisa para analisar como se eu fosse geógrafo. Depois eu tive que fazer essa correção desse cadastro lá na Pró-Reitoria de Pesquisa, que eles achavam que eu era de Geografia. E esse trabalho com a pedagogia, ele vem, à medida que o tempo vai passando, à medida que eu vou ficando mais próximo, digamos assim, daquilo que eu busco dentro da questão da docência, no nível superior, eu vejo que nós temos inúmeras possibilidades de fazer esse trabalho interdisciplinar, mas nós, professores, somos muito fechados nos nossos projetos individuais. E a gente esquece de fazer essa conexão, né? Daquilo que eu acho que é o meu projeto individual, mas de repente é o projeto individual lá do professor de física, é o projeto individual do professor, assim, tem algum ponto de tangência entre esses projetos individuais. E, para mim, são esses pontos que a gente chama de interdisciplinaridade. Na sua fala, isso eu citar algumas contribuições da matemática para a geografia, para a história, mas não todo o conteúdo. Né? Então, ser interdisciplinar não significa que você vai se apossar do conteúdo, né, da outra disciplina, das disciplinas que eu achei interessante o senhor usar. Assim, a gente precisa quebrar essas barreiras das disciplinas, né, na graduação, principalmente, porque a gente está tratando de formação de professores. No caso, eu, que sou aqui do Instituto de Ciência da Educação. E, assim, para concluir, depois de fazer uma pergunta, eu fiz, em 2019, voltando do doutorado, e fiz doutorado em Química Orgânica, Química Aplicada, e eu pensei numa possibilidade, assim, que foi de uma conversa que eu tive com os demais colegas do doutorado, de que nós, professores, nós sempre, nas disciplinas, principalmente as disciplinas práticas, a gente pede lá para o aluno, no final, fazer, pensar num recurso para ensinar determinado conceito e tudo. E isso aí você recebe, no final, dá a nota para o aluno e é descartado, praticamente. Eu fiz um levantamento rápido com um aluno de monitoria que eu tinha na época. Fiz um levantamento rápido dentro do campus Rondon, onde nós trabalhamos, que professores trabalhavam com essas disciplinas, né, de prática na graduação, lá nos cursos de biologia, de física. E eu pensei em fazer a reunião com esses professores,
dos seus recursos, né? Eu chamei lá de elaboração de recursos para o ensino de ciências. Assim, uma forma de contribuir com a formação dos professores que vão ensinar ciência. E esse encontro ele tomou proporções enormes, acabou se transformando num encontro. Eu acabei tendo que utilizar o espaço de uma escola, aí veio a imprensa, nós colocamos o planetário da UFOP, acabou se transformando num evento grande. Né? Por que se transformou num evento grande? Porque todo mundo tem essa produção, né? Essa elaboração, mas estava acontecendo exatamente isso. Eu peço para o meu aluno fazer, ele elabora e me apresenta na aula com uma avaliação, e depois disso eu descarto. E quando eles vieram apresentar, inclusive, não foram os professores que apresentaram, foram os alunos da disciplina, né? Alguns professores utilizaram o evento lá para fazer a avaliação desses alunos. O público, foi a comunidade ali no entorno da escola, veio, né, os pais de alunos, os alunos das escolas, e seus pais vieram ver aqueles projetos. Então, nós tivemos que premiar os projetos mais bem conceituados, né? Eu acabei tendo que compor um júri ali com professores e tudo, e foi muito legal. Isso foi em 2019. Em 2020, onde nós faríamos uma coisa bem mais elaborada, nós tivemos aí a pandemia e não deu para realizar. Em 2021 também é a mesma coisa. Mas, assim, o que eu noto, essa é a pergunta que eu quero lhe fazer, pela experiência que eu vejo que o senhor já tem com isso, né? Qual seria a metodologia, qual seria a forma de atacar esse problema que eu coloquei para o senhor lá no início, né? De que cada um se fecha, cada um de nós, professores, nós nos fechamos nesses projetos individuais, nós acabamos até transmitindo isso para o aluno. Não, olha, você tem que fazer o meu trabalho, que é a minha disciplina que está em jogo. E o aluno tem 2, 3, 4 disciplinas a mais, ou até mais disciplinas. E a gente acaba fechando isso no nosso projeto individual e esquece desses pontos tangenciais no projeto individual do Khaled, no projeto individual da Angélica, que eu acho que são esses pontos que a gente pode explorar de maneira interdisciplinar. Então, lá vai a pergunta, Khaled. Como é que eu posso minimizar esse problema? Ou, quem sabe, até eliminar dentro desse quadro que a gente vive da docência no ensino superior, né? Com a ideia desses projetos, eu preciso ter um projeto de pesquisa, eu preciso participar de um projeto de extensão. Como é que eu consigo reunir isso de uma maneira a aproveitar todos esses pontos que eu chamei aí de pontos tangenciais, que eu acredito que vão ser chamados mais tarde de interdisciplinaridade? Primeiro, Everaldo, obrigado por compartilhar a sua experiência, suas produções, né? Fico feliz de conhecê-lo, né? E a pergunta que você faz, ela para mim só tem um início de resposta, que é o diálogo, né? Então, não tem jeito de eu sair da minha caixinha, da minha disciplina, do meu projeto de extensão, do meu, sem eu me abrir para o diálogo, né? Então, o diálogo com o colega, o diálogo com a outra disciplina, o diálogo com outro projeto, ele é o caminho, e ele tem que se dar pelo planejamento, né? Então, a gente precisa começar a pensar em planejar disciplinas coletivas, planejar coletivamente. Não é planejar coletivamente aqueles momentos de planejamento que normalmente no início de cada semestre acontece, onde são dados informes, as pessoas acabam conversando, mas saiu do planejamento, acabou. Não existe mais diálogo, né? Então, estou falando da minha prática aqui na universidade, né? Então, a gente precisa começar a pensar como é que eu posso trabalhar a minha disciplina de cálculo com o professor de geometria analítica, de repente. Não precisa trabalhar a disciplina inteira, mas alguns momentos de interseção. Como é que eu posso trabalhar a disciplina de metodologia ou estágio dialogado com o professor de álgebra, né? Então, nesse movimento, você trouxe relato de como isso dá certo, Everaldo, né? Quando você traz as práticas já produzidas pelos alunos, as atividades produzidas pelos alunos dentro das disciplinas,
E aí você colocou elas para dialogarem. Mas a gente poderia trazer esse diálogo para o momento anterior, né? Como é que a gente poderia pedir práticas que envolvessem, por exemplo, 2 disciplinas? Né? Que os alunos pudessem produzir atividades que envolvessem, eu estou pegando como exemplo, cálculo e geometria analítica. E aí, nesse processo, o professor de cálculo e a colega professora de geometria analítica faríamos esse planejamento coletivo, colocaríamos nas nossas demandas, e isso está sendo até, digamos assim, viabilizado, essas possibilidades, com a curricularização da extensão, né? Com esse formato que o Conselho Nacional de Educação deu a partir da resolução última, né, sobre formação de professores, onde traz a extensão. Então, de repente, a gente pudesse, aquele momento em que a gente está sendo obrigado, entre aspas, a trabalhar com atividades de extensão dentro da minha disciplina, mas por que eu não posso trabalhar isso de forma interdisciplinar, ok? Então, são caminhos possíveis. E projetos que a gente já desenvolve por meio da extensão, ou projetos institucionais, como eu já dei o exemplo do PIBID, como eu já disse de atividade de extensão e de pesquisa que eu já desenvolvi, que eu estou falando de resultados, né? E que cada um de vocês vai poder se abrir aqui, vai poder dizer disso, né? Tanto estudante, quanto preceptores, quanto colegas da universidade. Então, a gente já tem exemplos desses diálogos. Eu acho que o caminho é esse, Everaldo. Não tem receita, não, mas eu vejo caminhos, né? E eu penso que a gente precisa começar a dialogar. A Raquel colocou dois comentários aqui, Raquel Linhares, se ela quiser abrir o microfone e falar um pouco mais para a gente das provocações que ela colocou aqui. O Eliud está com a mão levantada, mas eu quero provocar a Raquel aqui, que ela diz assim, a interdisciplinaridade requer um planejamento muito bem organizado pela equipe técnica, juntamente com o corpo docente, né, que é o que a gente está falando dessa questão do diálogo e do planejamento. Mas, para que a gente envolva, a gente precisa começar, né? De repente, quando não é uma coisa institucional, é difícil envolver toda a equipe técnica, toda a equipe docente, mas se a gente começar 1, 2, 3, um grupo, formar núcleos, né, que possam fazer isso, né? E a Raquel ainda coloca abaixo que na escola pública, né, observa uma resistência muito grande de parte dos professores para trabalhar com diferentes práticas, né? E aí, Raquel, é do meu slide inicial que eu faço a provocação, né, que os professores da educação básica são formados na universidade e a gente acaba tendo, culturalmente, mais atividades de formas disciplinar, né, ou tradicional, e aí depois vai querer exigir que o colega, que o aluno que foi formado, o profissional que foi formado nessa perspectiva, rompa isso, né? Então, a gente tem essa dicotomia que a gente precisa superar, né? Que a gente não pode ficar exigindo o que a gente não ofereceu na graduação. Mas é claro que a formação continuada é o caminho, né? Então, a gente precisa pensar de como desenvolver atividade de formação continuada, como, por exemplo, a residência pedagógica, que eu disse durante a minha fala, que quando a gente está dentro da residência pedagógica, tanto os preceptores, quanto os professores orientadores e os estudantes da graduação, todos estão em formação continuada, né? Os estudantes da graduação, tanto formação inicial, é claro, mas já vão para um momento de praticar ou desenvolver práticas a partir da sua formação. Então, eu acho que é um pouco desse caminho. Raquel, quer abrir o microfone e falar com a gente um pouquinho? Olá, bom dia. Bom dia, Raquel. Eu sou professora preceptora, né, do Núcleo 1 de Pedagogia, do Residência Pedagógica. Prazer. Igualmente, professor. E, assim, a gente observa uma grande dificuldade em articular com os professores essa questão da interdisciplinaridade, né? Eu sempre trabalhei em escola pública, desde fundamental, creche, fundamental menor, maior, médio. Agora eu trabalho numa escola que até o ano passado era exclusivamente de EJA.
que é a Escola Ezeriel Mônico de Matos, e a gente observa essa dificuldade em articular com os professores. Eu fiquei pensando, né, quando você começou a falar dessa questão de articulação entre os professores, a gente, quem trabalha com fundamental menor, por exemplo, eu acho que pode concordar comigo, a realidade ela é menos complexa, porque até o 4º ano, por exemplo, é só um professor por turma. Então, é mais, digamos que seja mais fácil de trabalhar com a interdisciplinaridade. Quando se vai para o fundamental maior, que se trata de 5º ou 9º ano, os professores que já trabalham com hora-aula, devido à questão da dinâmica, né? Você trabalha um horário numa escola, um horário no outro, e aí fica mais complicado até de juntar esses professores todos para fazer um bom planejamento. Mas como você falou há pouco, se não dá para atingir todo mundo, mas a possibilidade existe de você fazer com 2, 3 professores, né? E já é algo também para pensar dentro do núcleo 1 e do núcleo 2, que eles atuam dentro da Escola Ezeriel, e a gente propor, né, esse momento de interdisciplinaridade na escola, né, que é uma boa proposta, até agradeço, né, mas a dificuldade é essa que eu observo, né, nesses 14 anos aí de trabalho na educação, a gente observa essa resistência, né, que eu vejo até como uma barreira pedagógica, né, é aquele professor que ele não quer inovar, ele quer sempre aquela prática que dá menos trabalho, porque a gente sabe que você trabalhar de forma diferenciada, você propor algo mais audacioso, né, dentro da escola, requer mais tempo, mais planejamento, mais trabalho mesmo, enfim. Mas são essas coisinhas aí que eu gostaria de destacar que eu observo, né, dentro da escola, essa dificuldade. E aí, Raquel, o caminho é esse mesmo, né? Feita essa reflexão, né? Como é que a gente pode dar o passo adiante, né? Você está num lugar privilegiado, né? Que é dentro da residência pedagógica. Como é que essa sementinha que você está falando de como é que trazer isso dentro dos núcleos lá da sua escola, como é que isso pode ser feito aqui, né? E aí eu acho que isso é uma provocação que este evento está trazendo, né? Quando ele traz a interdisciplinaridade como um elemento de discussão do seminário interno do residência, eu acho que isso vocês já têm como demanda, né? Como um princípio que vocês estão, digamos assim, caminhando para isso. E aí eu passar a palavra para Eliude Moura, e eu acho que esse é o desafio, viu, Raquel? De como é que vocês podem começar a pensar já dentro das atividades que estão fazendo do residência. Oi, Eliude, fica à vontade. Só abrir minha câmera aqui. Olá. Quando eu penso essa famigerada interdisciplinaridade, né, isso se tornou um chavão, e quando a coisa se torna chavão, ela, vamos falar da semântica, né, eu sou um semanticista também, as palavras elas perdem sua força, o seu conteúdo semântico, eu diria assim, né, na forma como foram construídas. E a gente sabe que no ensino você tem esse uso de vários chavões, né? Assim, que já se tornaram lugar comum. Isso perdeu aquela força, né, digamos assim, do sentido de como foi construído, né? Pelo menos como é que foi pensado, né, do ponto de vista epistemológico, esses conceitos. Eles são importantes para a nossa compreensão, né, deles e como operar com esses conceitos na prática, né? Na prática pedagógica, digamos assim, na prática nossa como professores, nossas ações pedagógicas. Eu acho mais legal a palavra ações, nossas ações pedagógicas. Eu penso a interdisciplinaridade na perspectiva, e eu sou um bactiniano, né, de carteirinha,
dialógica, como ele fala, e também do diálogo, né? Dialogal e dialógica, né? São duas coisas diferentes. E nós sabemos que as ciências, isso foi no início ainda da construção do conhecimento científico, não havia essa separação estanque entre essas áreas do conhecimento. Não havia essa separação. Depois da sociedade industrial, né, ou pós-industrial, devido à questão das relações de trabalho, né, no Ocidente principalmente, né, isso foi compartimentado, né? Até no trabalho da fábrica, aquelas pessoas que só enfiavam a tampinha lá na garrafa, né? Outros que faziam lá, colocavam lá o rótulo numa garrafa, por exemplo, de vinho. Então, essa compartimentação, ela foi, de certa forma, como a gente chama, interessante, não sei se é a palavra interessante, ou apropriada para esse contexto, porque serve aos interesses desse mundo capitalista industrial, pós-industrial. Mas nós estamos além dele, porque nós estamos na hipermodernidade, é um conceito dos americanos, né? do Lipovetsky, do Charles, que trabalham com o conceito da hipermodernidade, que as práticas são já diferenciadas, né? Daquelas existentes na modernidade ou na pós-modernidade, ou que chamam também de modernidade tardia. Mas eu penso a interdisciplinaridade como um conceito difícil de ser operacionalizado, mas não impossível quando nós pensamos nesse dialogismo e sabemos que os conhecimentos não estão enclausurados em si mesmos. O conhecimento ele está sempre, de qualquer área, tem diálogo com outros conhecimentos de outras áreas também, de outras ciências. Então, as ciências sempre dialogaram. O problema é que, com o que eu falei ainda agora, a questão da era pós-industrial, né, isso ficou assim, né, a coisa ficou meio assim compartimentada. Mas quando falam na interdisciplinaridade, que é essa em que um conhecimento dialoga inevitavelmente, né, como condição sine qua non com o outro, eu vejo que o que nós fazemos, né, no mundo está sempre em diálogo, né, ou está retomando também conceitos de outras áreas também, de outras instâncias sociais nas quais nós transitamos. Isso é uma condição sine qua non. O ensino de língua portuguesa, isso é da linguística aplicada, e eu venho da linguística aplicada e também da linguística, porque eu sou linguista e linguista aplicada também, isso, quando eu ensino de língua, não só de língua portuguesa, de qualquer língua, por natureza, interdisciplinar, porque não existem textos de língua portuguesa, existem textos do mundo. E nós dialogamos pelo simbólico, pela linguagem, né, transitando em vários espaços, né, sociais, a partir dos quais ou com os quais temos que aprender a interagir, né, a interagir de modo diferenciado. Né, de modo diferenciado. Uma coisa é eu dialogar em casa com a minha família, outra coisa é ir ao banco e solicitar, por exemplo, meu extrato de conta. Perguntar por que houve uma soma de dinheiro, uma quantia sumiu da minha conta. Como é que, do ponto de vista sociopragmático, eu vou interagir com o meu gerente? Não vou dizer, olha, você roubou meu dinheiro. Não posso falar assim, né? Embora possa até ser isso, mas não é assim que eu vou interagir pragmaticamente naquela situação. Eu tenho que ter esse domínio dessa interação, dessa forma de interação, num gênero que é pergunta ou diálogo sobre a minha conta bancária para lá o gerente da minha conta. Mas eu penso que a interdisciplinaridade ela cai muito no letramento. Como podemos interferir no mundo, né, nas práticas reais, né, nas práticas que são duras também, que têm muitos déficits sociais, né, muitos déficits econômicos. Então, as pessoas aqui na nossa Santarém, por exemplo, que é uma cidade que tem 400 anos praticamente, nós temos problema de água, nós temos problema de iluminação elétrica, nós temos problema de saneamento. Saneamento aqui é zero, e todo mundo sabe disso, não é segredo. Mas como trazer isso, essas situações, para a vida prática, né? Dialogando com as ciências também, né? Com a matemática, com a física, né? Com a ecologia, num conjunto. Como dizermos sobre isso, né? Se vamos textualizar, produzir textos de alguns gêneros, por exemplo, nas disciplinas de língua, no caso aqui, língua portuguesa, né? E as outras línguas também. Como é que eu vou fazer uma carta de reclamação? Para uma situação real, né? Para interferir nas instâncias de poder e poder
solucionar, do ponto de vista coletivo, essas questões, porque o letramento, segundo os autores, criadores dessa nomenclatura, que também chamam isso aí, como é que eu vou intervir nisso coletivamente para a solução de problemas que nos afetam na escola? Né? Na escola, porque a escola é a sociedade e os cidadãos que estão lá, os alunos, são cidadãos de carne e osso e vivem problemas muito assim, que os oprime, digamos assim, né? que os faz, na verdade, viver num mundo bem ruim. Né? Tem problemas de diversas ordens, também das relações sociais, por exemplo, familiares, que eles vêm e são sociais, então, se formam familiares, são sociais, como eles trazem isso, e como fazer isso nessa perspectiva interdisciplinar para poder solucionar coisas, dominando, por exemplo, a estrutura de uma carta de reclamação, por exemplo, para o PROCON, ou uma carta de reclamação para a prefeitura, né? Ou para a Câmara Municipal, ou qualquer instância para a companhia de luxo. Né? Como fazer isso? Isso prevê sempre esse pensamento holístico sobre o mundo. É isso que nós queremos que nossos alunos, não alunos de matemática, depois de física, depois de saber o quê, de saber se a palavra é dissílaba, trissílaba, polissílaba, isso não interessa. Interessa como ele vai agora interagir em situações mais formais, não formais, né? Ou até mais coloquiais, digamos assim, né? Estou falando assim, para poder solucionar seus problemas individuais, que são coletivos, e poder pensar o mundo de maneira muito mais global, digamos assim. Você pode chamar de global. Quando eu digo global, no sentido mais amplo, né? Da vida dele, da nossa vida. Então, quando eu penso no interdisciplinar, com as outras ciências, por exemplo, né? Como posso dialogar com a biologia, mas para saber isso, como eu vou trazer o conhecimento da biologia à língua portuguesa, mas produzindo texto de, por exemplo, da ciência, por exemplo, né? Das ciências naturais, produzindo texto sobre a questão dos ecossistemas, escrevendo sobre isso, pensando sobre nós que vivemos nesses ecossistemas. Como é que eles estão ali situados? O ICED, aquele prédio do ICED, é um prédio ruim, um prédio quente, um prédio ruim, fechado, né? Para outra cultura, não para a nossa. Como pensar isso? Como isso foi feito? Que materiais foram utilizados para construir esse prédio lá do ICED e que é ruim, que não tem nada a ver conosco, isso é uma coisa eurocêntrica. Devíamos ter prédios que fossem mais ventilados, mais arejados, não daquela forma como é, né? Com coisa climatizada, como nós temos vento aqui do Rio, que vem direto do Rio. Como pensar isso? E como pensar que o Rio tem outros ecossistemas em que isso tem mais que leva uma vida mais saudável para as pessoas, mais saudável. Mesmo com os preconceitos também instituindo que a pessoa do interior, então um preconceito bem forte também. Como fazer isso também? Nesse conjunto de coisas que chegam para nós no mundo, e como intervir nisso, falando, escrevendo, discursivizando sobre isso. Pensando também meta-reflexivamente sobre essas questões que nós lemos na mídia também, e como dar uma contraparte, o Bakhtin chama de atitude responsiva, de intervir, né, pela linguagem, nos gêneros, nas situações que nos afetam, que nos oprimem, digamos assim, né, e que causam, por exemplo, vários déficits, por exemplo, que são, né, nossos coletivamente, e que nós não pensamos assim, numa coisa meio, num diálogozinho ali entre contar coisas, quantos objetos, quantas sílabas. Não é isso que eu penso como interdisciplinaridade. Mas, como eu falei agora, para que isso venha para um conceito dessa questão do diálogo, né, e do dialogismo, que é uma condição para essa questão interdisciplinar, transdisciplinar, né, e multidisciplinar, principalmente interdisciplinar e transdisciplinar, é preciso ouvir nossos alunos também do que eles falam dos seus lugares, das suas experiências, do que eles viveram e vivem também. Como ele traz esse diálogo, porque na universidade também tem um silêncio danado, ninguém pode falar nada, entendeu? Não podemos falar nada. Somos oprimidos de várias situações, tem muito autoritarismo. Como fazermos isso? Como dar a voz a esses estudantes? Na educação básica nem se fala, os alunos não falam, eles têm medo, porque a pessoa de português vai corrigir, ainda vai corrigir, entendeu? Ou vai ensinar uma gramatiquinha que não tem nada a ver. Não é uma gramática do discurso, é uma gramática da estrutura, estruturalismo puro, ou gramática normativa. Então, pensa assim que é preciso um enfrentamento muito grande sobre a questão da compreensão, né? Enfrentar e compreender como é que se constitui uma ação interdisciplinar, primeiro ouvindo as pessoas do que elas vivem, das opressões que elas vivem, né? Inclusive as crianças, que são algumas oprimidas
violentadas pelos pais, pelos padrastos. Tem relatos horríveis que as diretoras falam para mim, falaram, não podem publicizar sim, porque tem estrangeiro, mas podem dizer, isso houve sim, professor, eu estive presente. Como trazer isso? Isso é o interdisciplinar, né? Pensar o mundo das pessoas de carne e osso, na medida em que elas possam dizer, ter discurso, né? E criticar também a situação de fala, de discurso, os discursos que chegam para ela, que são comodificados, naturalizados, como entende, não, aqui tem um problema de racismo, aqui tem um problema sério aqui, nesse discurso mesmo da Globo, né? Das mídias aí, tem um problema sério. Ou no discurso do professor, que ele diz assim, ninguém pode fazer filho na mulher dos outros, o mesmo professor falou isso. Os alunos ficaram espantados. De onde vem isso? O professor não se dá conta, né? De onde vem isso? Porque isso vem na história, né? A língua na história não tem discurso. Mas como provocar, promover isso, essa questão de uma concepção metadiscursiva, né? Analítica dos discursos e poder intervir nas situações do mundo que não são estanques, não são uma situação que leva a um conteúdo, mas a conhecimento. O problema da escola é que ela trabalha conteúdos. O problema não é de conteúdo, não. É de conhecimento mesmo das ciências, e eles têm conhecimento, modo de senso comum, das ciências também. Por exemplo, do uso da água. O problema é saber se H2O, é saber que tem 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. É saber como é que essa água é distribuída, o uso social da água. Santarém tem muita água, mas tem falta de água. O problema não é da água, é da distribuição da água. Entendeu? É isso que eu penso. Falo, né, quando eu escrevo também sobre a questão do interdisciplinar e do transdisciplinar. Bem, aí não sei se eu tenho nenhuma pergunta, né? Professor Eliúde, eu agradeço as colocações do senhor. Eu acho que elas são pertinentes também, né? O professor Eliúde traz um discurso sobre interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, né? E eu gostaria de levar a palavra de volta para o professor Khaled, para que ele possa enriquecer, né, a fala do professor Eliúde com a perspectiva da fala que ele nos trouxe hoje. Tá. E eu tive uma pequena queda aqui... Eu posso só terminar rapidinho, Angélica, por favor, licença? Sim, só para fechar minha fala, sim, que eu não tinha concluído o meu turno de fala. Né? Tá. Eu não tinha concluído, mas é isso que eu penso, e eu não sei se está rica, se está pobre, mas eu sou um doutor na linguística aplicada, né? Isso não quer dizer que seja melhor, né? Mas é a minha visão sobre isso, né? Não é um olhar, negócio de olhar, é a minha visão sobre isso, né? Que é a teoria é visão. Estou colocando aqui e agradeço a oportunidade de poder falar sobre aquilo que eu faço no interdisciplinar, com meus alunos, professor de linguística, eu tenho formação doutorado em linguística, como faço isso também na linguística aplicada e como podemos, na verdade, abrir nossa cabeça para essas questões que estão aí para não superficializarmos, né? Passar um rolo, assim, uma coisa, sobre as questões, porque elas são muito mais sérias. Quando eu falo em ecologia, se fala em ecopolítica, uma ação política no mundo, na polis, e intervir, né? Conforme a perspectiva do letramento. Então, me desculpe ter me alongado, né? Não sei se eu falei abobrinha, eu não sei se eu sou tão pobre assim, né? Quando eu falo as coisas, e precisa enriquecer, né? Não sei, mas é a minha posição crítica avaliativa sobre isso, e depois teórico aqui para poder fazer esse diálogo, essa conversa com vocês, que acredito que seja uma conversa, né, entre nós aqui, professores, e também nossos alunos, né, que estão aqui conosco. Muito obrigado. Nada, professor, eu que agradeço. Deixa eu só explicar, quando eu falei enriquecer, não foi no sentido de dizer que a sua fala era pobre, foi no sentido de colaborar, né, de aumentar a discussão que o senhor nos trouxe. Foi somente nessa perspectiva, né? E também, como eu vinha falando anteriormente, a minha internet caiu um pouco e eu perdi algumas das mensagens que foram colocadas aqui no chat, e o Lucas Bessa, ele tinha colocado um questionamento, um comentário. Eu gostaria que o Lucas colocasse aqui novamente, para que a gente continuasse a interação pelo chat e também pelo microfone. Angélica, para mim está aparecendo a pergunta do Lucas, mas eu vou só dialogar um pouquinho com o Eliúde, a partir das provocações dele, claro. Eliúde, obrigado por trazer as suas reflexões, e totalmente pertinentes. Eu concordo plenamente contigo, na perspectiva de que a gente
só pode sair dessa, né, continuar evoluindo no processo educativo, na formação dos nossos estudantes e dos indivíduos que a gente tem na nossa responsabilidade de educar, né, a partir da leitura de mundo, né? Então, não tem como você fazer uma formação que seja desvinculada do mundo em que esse estudante vem, ou que a sua família está. Então, é claro que a gente precisa fazer isso a partir da perspectiva da leitura de mundo, né? E o senhor falou que já faz isso, né, como uma prática interdisciplinar nas suas disciplinas. Isso é muito importante, né, porque a gente já consegue dar para os nossos alunos, né, outras perspectivas das que eles já foram formadas, né. Então, se a gente, na educação básica, tem uma cultura disciplinar, se a gente consegue, na universidade, mostrar outras possibilidades, a perspectiva é de que eles, quando cheguem na educação básica, e, na realidade, eles já estão chegando na educação básica por meio da residência pedagógica, né? Então, eles já estão dialogando, voltando na educação básica para trabalharem e refletirem, investigarem, né? Mesmo durante o processo formativo, que isso é muito rico, porque vocês acabam trazendo problemas para a discussão, né, dentro das disciplinas que vocês estão cursando, não só dentro da residência pedagógica. É importante dizer isso, né, que quando o estudante vai para a escola, né, com projetos institucionais, como residência pedagógica, PIBID, ou com ações dentro das disciplinas, né, provocadas pelos professores, com projetos de extensão ou projetos de investigação, isso acaba trazendo elementos para reflexão e problematização para todas as disciplinas, né? Então, é importante que se registre isso. E aí o professor Eliud traz essa contribuição muito bacana nessa discussão nossa sobre interdisciplinaridade, que ela também precisa, né, o senhor começou falando da questão da famigerada, né, da questão do termo, né, da expressão. Isso acontece muito com conceitos que acabam sendo colocados para nós de cima para baixo, né? Se a interdisciplinaridade viesse naturalmente dentro dos projetos de formação de professores e depois chegasse na educação básica como uma cobrança para os professores trabalharem, eu acho que a resistência seria menor. O problema nosso é que isso vem primeiro lá nos projetos, vem primeiro na base, nos PCNs, né? E nos documentos orientadores, para depois chegar como uma prática nos cursos de formação de professores. Então, eu penso que a resistência, ela reside um pouco nesse movimento que a gente vivencia em algumas situações, como, por exemplo, a interdisciplinaridade, que ela vem primeiro apontada nos documentos oficiais, para depois ser implementada ou desenvolvida, né? Enfim. Mas obrigado, professor, pelas provocações, pela fala. E o Lucas, você não quer abrir o microfone e fazer sua fala, sua pergunta, Lucas? Oi, professor. Bom dia, pode ser. Pode, então abre o microfone também, ou a câmera também, para a gente ver. Interage com os colegas. É que eu estou pelo computador e o computador não tem câmera. Não tem problema. Pode falar, então, querido. Fica à vontade. Tudo bem. É o seguinte, a minha pergunta foi relacionada à questão dessa possibilidade de se trabalhar práticas interdisciplinares de forma individual. Tipo, por exemplo, eu, como professor, desenvolvo uma prática disciplinar com meus alunos. Esse individualismo de só eu trabalhar, só eu como docente com meus alunos, o senhor considera um benefício ou um malefício para essa prática? Ou seria, como posso dizer, mais enriquecedor trabalhar de forma colaborativa uma prática interdisciplinar? Ou não tem, como posso dizer, numa balança, não é melhor trabalhar coletivamente e nem individualmente, ficam no mesmo nível de aprendizagem? Obrigado pela pergunta, Lucas. E é importante porque a gente precisa entender que trabalhar interdisciplinarmente trabalhar pelo diálogo, né? O professor Eliud falou bastante sobre isso, né? De como é que a gente vai trabalhar, se não pelo diálogo. E aí o diálogo com o mundo, o diálogo com o outro, o diálogo com outra disciplina,
Então, se eu continuar fechado na minha disciplina, eu vou trabalhar sozinho de forma interdisciplinar, eu não estou, digamos assim, desenvolvendo na sua essência a interdisciplinaridade. Eu estou fazendo um exercício de olhar o outro a partir da minha visão sobre o outro, entendeu, Lucas? Então, quando eu falo assim, eu estou fazendo um exercício aqui, uma atividade com os meus estudantes, e aqui você vai poder depois utilizar lá na frente, ou com outra disciplina, né? Então, é o seu olhar sobre o outro, né? E isso acaba sendo muito, digamos assim, raso, às vezes não contempla as dimensões que precisam ser tocadas com relação aos conceitos das outras disciplinas, dos outros conteúdos. Então, Lucas, eu não vejo que o princípio da interdisciplinaridade é um princípio do diálogo, né? Então, é preciso que a gente saia do nosso casulo, do nosso lugar de conforto. Muitas vezes, a gente não sai desse lugar de conforto, né? Porque, na perspectiva que a própria Regina falou, né? De dar trabalho, né? Raquel Linhares, de que, às vezes, você vai fazer alguma atividade e ela acaba... isso acaba dando um trabalho, porque tem que reunir, tem que encontrar, e às vezes o se reunir, você tem que dedicar um tempo, você tem que dedicar um estudo para aquilo, né? Ouvir o outro, mas a gente esquece de que esse movimento, ele pode até ter um tempo maior agora, que você tem que dedicar, mas a curto prazo, você vai começar a ganhar tempo, porque as atividades que você vai produzir, e elas vão possibilitar aprendizagens que vão digamos assim, recompensar esse tempo que você está achando que está perdendo agora. Então, você dedica uma energia, um tempo agora. E uma outra coisa que é importante a gente destacar é que essas atividades que a gente produz, esses planejamentos, esses movimentos que nós acabamos promovendo, eles não são só para aquela turma, eles não são só para aquela situação. A gente acaba construindo atividades que vão ser utilizadas em outras classes, em outros anos, em outros momentos. Então, a gente vai construindo um repertório. E é um caminho sem volta, porque quando a gente começa a trabalhar a partir do diálogo com outros colegas e com outras disciplinas, vocês vão perceber que é um caminho sem volta, porque ajuda muito, né? Então, a gente acaba tendo os resultados são muito satisfatórios e acabam empolgando a gente a fazer. Então, é um pouco disso, Lucas. Não sei se eu respondi sua pergunta, mas, na realidade, eu estou tentando que você saia um pouco desse movimento de querer pensar que a interdisciplinaridade possa ser feita ainda fechada dentro da disciplina, dentro do meu quadradinho. Por nada, Lucas. Quem mais? Vamos ouvir mais colegas, perguntas, colocações. O Cineide, fica à vontade. Bom dia, professor. Bom dia a todos, preceptores, os colegas de residência. Eu sou residente da escola Pedro Álvares Cabral. Olha, prazer. Prazer é todo meu. Bom, seguindo um pouco a fala do professor Eliude e do nosso colega Lucas, algo assim mexeu aqui no meu imaginário. Eu sou da área de letras, mas também sou pedagoga, e aí eu ouvi a fala da professora Raquel Linhares, a qual eu também tive o prazer de trabalhar junto, que também trabalhei na escola Iseriel, e aí uma coisa que me chama muita atenção em relação à questão das séries iniciais, né, que tem um único professor que administra diferentes conhecimentos. Uhum. E é o que me chamou a atenção agora nas falas dos colegas, dos professores e do senhor, é que mesmo sendo um único professor que está ali manuseando esses diferentes conhecimentos, ele ainda assim consegue segregar esses conhecimentos. É uma coisa muito comum que a gente ouve, que eu ouço, né? Na época em que trabalhava com educação infantil, embora eu esteja trabalhando na educação infantil, mas
em outro formato agora. Mas antes de dizer assim, traga um caderno o livro de matemática, que amanhã teremos aulas de matemática. Ou traga um livro de história, que amanhã teremos aulas de história. Então, como é difícil para a gente entender essa ideia de interdisciplinaridade, né? Porque para um professor, ele articular esses conhecimentos como conhecimentos colaborativos também não é fácil. É complicado você entender essa proposta de você estar dando aula. Você está trabalhando com português, mas também está trabalhando com história, mas também está trabalhando com geografia, em que esses conhecimentos eles possam colaborar entre si. A gente tende a mantê-los separados, né? A gente dá uma coisa de cada vez. Eu não sei outros colegas, mas pelo menos para a minha realidade, as coisas que eu percebo e que eu observo bastante, eu observo muito isso. Até porque eu tenho estudado muito essa questão de interdisciplinaridade, de transdisciplinaridade, e aí eu observo como a gente segue um caminho, a gente cria um caminho meio estranho para a gente mesmo, porque a gente não consegue ver a facilidade que essas propostas elas estão ofertando para a gente, né? E a gente acaba, de uma certa forma, não entendendo esse conceito da proposta, essa coisa mais de como elas podem facilitar. Agora, quando a gente é um professor de uma única disciplina, a gente também tem dificuldade de conversar com as outras disciplinas, né? Até por uma variedade de fatores, que não é só de desinteresse do professor. Às vezes é tempo, é muito corrido, a própria estrutura, não só de estrutura física, mas a estrutura mesmo curricular, às vezes ela nos oprime, né? A gente tem tempo, a gente tem prazo, e um erro que a gente coloca, pelo menos, da minha visão, a gente dá muito foco para o conteúdo, e não entende que o conteúdo ele é a ferramenta para entender o mundo. Então, a gente acaba sendo o nosso principal foco, a conta do conteúdo, no prazo que a gente tem. E isso acaba, de uma certa forma, nos deixando de mão amarrada para algumas questões que a gente poderia fazer interdisciplinarmente. Aí a gente acaba, não sei se existe esse termo, mas a gente acaba transformando a nossa ação pedagógica numa intradisciplinaridade, né? Onde a gente acaba se fechando ali dentro da própria disciplina. Então, essas coisas assim, com a residência pedagógica, ela está me ampliando essa visão, que antes eu não tinha. Mas a gente consegue observar como essas coisas estão acontecendo. E aí eu fico muito grata por poder participar disso, embora a gente esteja num formato um pouco complicado, né, para exercer assim como a gente gostaria de exercer a residência pedagógica, mas é possível a gente perceber certas coisas, certas particularidades. E essas são coisas que têm me inquietado, têm chamado muito a minha atenção. É isso, professor. O Cineide, é assim que pronuncia seu nome, está correto? Isso, corretíssimo. Obrigado pela fala. As nossas falas acabam sendo até um pouco de desabafo, né, dentro das perguntas, porque a gente anda tão angustiado, né, Cineide? Todos Com nós, certeza. se você ouvir cada um dos colegas está falando, até a minha também, a gente acaba falando um pouco dessa angústia desse momento que a gente está vivendo, né? Quer dizer, os problemas educacionais não cessaram para a gente enfrentar essa pandemia e esse movimento de ensino remoto, nós fomos jogados nele, né? Ninguém foi chamado, convidado para isso, nós fomos abduzidos por ele. E aí eu queria só, nas suas provocações, a reflexão, Cineide, você disse assim que o conteúdo é a chave para entender o mundo. Acho que a primeira reflexão que a gente precisa fazer, até a partir da fala do professor Eliud também, que traz muito disso, é que, na realidade, é o mundo que é a chave para entender o conteúdo. Esse movimento a gente tem que entender, começar a entender ele ao contrário, né? Que quando a gente traz elementos do contexto, do cotidiano do aluno, elementos do trabalho, elementos da sua cidade, do seu bairro, da cultura, para dentro da sala de aula, e esses elementos que a gente está trazendo, quando trabalharmos eles e problematizarmos essas atividades, e aí, como eu disse lá na minha fala inicial, quando eu for problematizar a realidade, problematizar a partir de uma atividade,
que eu trouxe como exemplo uma prática sociocultural, essa problematização é a que acaba possibilitando os conteúdos emergirem, né? E neles a aprendizagem deles, né? A necessidade de diálogo. E isso é impossível de fazer de forma interdisciplinar, disciplinar, porque a disciplinaridade, como nós aprendemos, ela não permite esse tipo de movimento metodológico, entendeu, Cinete? Então, as ações que nós estamos propondo metodologicamente, esse movimento da residência pedagógica que vocês fazem, o planejamento, a execução, ela sozinho já rompe com o movimento da educação tradicional e disciplinar que a gente foi formado. Essa resistência que a gente tem muito é porque nós fomos formados assim, eu me incluo nessa, né? Eu fiz educação básica, ensino superior, todo nesse modelo disciplinar. E a gente, quando a gente vai para a prática, eu trabalhei 10 anos na educação básica, antes de chegar na educação superior, e na educação superior eu nunca me distanciei da escola básica, porque eu trabalho com estágio supervisionado, então o tempo todo eu estou acompanhando os movimentos que a sociedade está vivenciando lá no processo de educação escolar, né? E esse movimento acaba dando para a gente esse time, né? De que a gente não foi formado para isso, mas precisa trabalhar a partir das mudanças que a sociedade vai tendo, né? E a gente vai tendo também essas possibilidades metodológicas, né? Então, as pesquisas educacionais vão evoluindo e vão trazendo para a gente essas possibilidades. Então, eu acho que é um pouco disso, Alcineide, que eu queria provocar a sua reflexão a partir desse seu depoimento, né? De que comecem a pensar, né? Como vocês poderiam já essas possibilidades já no residência pedagógica, a desenvolver essas atividades experimentalmente dentro do residência, que elas, claro, que são desenvolvidas na escola, e isso vai interferir positivamente na prática de vocês enquanto profissionais. E aí, o seu exemplo que você traz, Alcineide, que é a questão do professor multidisciplinar, né, que é a formação do pedagogo, né, atualmente, né, que ele tem que dar conta de todas as disciplinas sozinho, né, é um professor para todos os conteúdos. Mas eu também, da mesma forma que eu falei da educação em classes multisseriadas, eu não vejo que o professor multidisciplinar seja um problema também. Eu penso que o problema é trabalhar de forma multidisciplinar, disciplinarmente. É esse modelo que a gente reproduz, né? Então, por exemplo, por que a gente vê professores fazendo isso ainda? Porque é o que culturalmente a gente tem, né? A gente estudou assim, escolas um professor lá ministrando todas as disciplinas, mas cada dia a gente tinha que levar o caderninho tal e o livro tal da disciplina. Então, por que a gente não pode falar assim, nós vamos trabalhar hoje a aula de matemática, de ciências e de língua portuguesa, e aí trazer atividades que envolvam e que dialoguem com essas três ciências, né, e disciplinas. É esse movimento que a gente precisa começar a praticar. É difícil, mas vamos tentar com 2 disciplinas. Daqui a pouco a gente está fazendo 2, e aí a gente vai ver que tem uma outra que está permeando ali. Então, a gente consegue observar isso na prática. Eu acho que a gente precisa começar a fazer esse movimento de contracultura, né? Que a gente tem, eu estou querendo de contracultura no sentido de que nós estudamos em classes assim e acabamos reproduzindo esses mesmos modelos de classe, mesmo conhecendo outras formas metodológicas para ensinar. Então, eu acho que é um pouco disso, se permitir também. Obrigado. Tem mais? Mais alguma pergunta, mais alguma inquietação? Khaled, eu Sim, tenho uma pergunta para te fazer. Eu acho que é até um pouco ingênua, mas eu Nenhuma vou fazer pergunta é assim ingênua. mesmo. Khaled, você acha que existe a possibilidade de fazer
um trabalho interdisciplinar num grupo grande, e no nosso caso, nós somos 3 subprojetos diferentes, né? Você vê a possibilidade de fazer uma interdisciplinaridade entre os 3 subprojetos que foram implantados e num grupo que acaba sendo extenso também, né? Que somos 72 residentes, 9 preceptores, 6 docentes orientadores e eu de quebra. Angélica, eu acho totalmente viável e eu penso que é uma forma de vocês trabalharem colaborativamente, em conjunto e unindo forças na formação dos estudantes. Isso, na nossa experiência do PIBID, ela foi parecida com essa sua pergunta, né? A gente teve que trabalhar... Eu penso em, de repente, conseguir colocar isso em prática para esse último módulo. E aí vocês precisam só pensar em como operacionalizar isso, né? Vocês têm que ter um elemento que vai promover a interseção, o diálogo, né? E aí, por exemplo, no nosso projeto do PIBID, que nós desenvolvemos, os elementos de interseção eram os temas transversais. Então, tomava os temas transversais, cada equipe produzia os seus projetos para ensinar os conteúdos de forma interdisciplinar, mas a partir de temas transversais. Então, eu dei o outro exemplo aqui, que são práticas socioculturais, para trazer a cultura e o contexto dos estudantes. Então, se vocês falarem assim, estou só pensando contigo, tá, Angélica? Então, falar assim, nós vamos tomar práticas dos alunos, né, como temas geradores, que aí a gente volta lá com Paulo Freire, com temas geradores, e aí esses temas geradores que as equipes poderiam desenvolver as atividades, e nessas atividades já fazer o exercício de atividades interdisciplinares, que a gente tem que sempre, né, nessa perspectiva, de, eu estou fazendo, mas aí você pergunta, o que se ela é interdisciplinar e por que ela é, né? Então, eu acho que vocês precisam só amarrar a ideia, eu acho que vocês têm todas as condições para fazer isso, porque a equipe já é multidisciplinar, vocês já têm todo um know-how de desenvolvimento do projeto, tem formação para isso. Eu acredito muito na criatividade dos nossos estudantes, Angélica. Né? Eles são demais, isso demais. Também. Então, e a gente tem que apostar nisso. E os supervisores, no caso aqui, preceptores, né, da educação lá da rede, eles têm a vivência como um elemento que possibilita os caminhos, né, também, além da formação, da criatividade e tudo mais, mas eles sabem como é que o sistema funciona, né, ali no dia a dia. Então, eu penso que é isso, vocês falam assim, nós vamos desenvolver isso nesse módulo próximo, mas a gente precisa sentar e saber se todos queremos, né, e como a gente vai unir isso. Acho que é esse elemento que vai dar o disparador para vocês de desenvolverem as práticas para resolver esse problema. Vocês vão tomar um elemento que vai unir esses subprojetos. Eu acho que é um pouco disso. Não sei se acompanhei seu raciocínio. Você falou que é ingênuo, mas ingênuo só tem da palavra, né? Porque, assim, de repente, o que a gente consegue fazer, porque como nós começamos em meio a essa reestruturação de forma de trabalho, por conta da situação da pandemia, né? E aí, lá em novembro de 2020, a gente está em 21, né? Novembro de 2020, quando nós iniciamos de uma forma coletiva, fazendo formação com temas transversais o início que foi com tema transversal, que foi a Base Nacional Comum Curricular, e era um estudo que englobava todos os subprojetos, né? O professor Eliude, que falou ainda há pouco com o professor Washington, eles fizeram uma formação sobre escrita de textos científicos, e o grupo da pedagogia, o subprojeto da pedagogia,
conseguiu viabilizar um projeto de alfabetização nessa parte das tecnologias, né? E aí nós recebemos uma formação ampla, muito rica, e totalmente adequada para esse início, né? Que a gente teve esse boom aí dessas atividades remotas por conta da pandemia. E aí, quando nós terminamos essa formação, que foi novembro e dezembro, quando foi janeiro, os subprojetos já começaram a trabalhar individualmente, cada um com as suas especificidades, né? Montando os seus trabalhos, as suas formações dentro da área especificamente, no caso, língua portuguesa, pedagogia e a licenciatura integrada em matemática e física. E trabalhamos assim até a finalização desse primeiro módulo e durante todo o segundo módulo. O terceiro módulo, que a gente vai iniciar agora em outubro ou novembro, porque me fugiu a palavra. Ai, gente, perdi. Esse projeto do programa Residência Pedagógica, a vigência vai ser esse edital, né, que nós estamos trabalhando, a vigência dele vai ser até abril de 2022. Então, a cada módulo são 6 meses, né, de atividades. Então, eu penso que esse próximo módulo, que vai ser o módulo final, em trabalhar interdisciplinarmente, né? Unindo os 3 módulos, os 3 subprojetos, desculpa, que são pedagogia, matemática e física e língua portuguesa. E aí, quando você fala para mim de temas transversais como elemento de ligação entre os subprojetos, eu pensei na elaboração de um projeto colaborativo, né? Que tem essa peculiaridade, né, de agregar várias pessoas e vários fazeres, digamos assim, né? Isso daí é uma coisa que a gente ainda vai precisar amadurecer junto com o grupo, com os docentes orientadores, mas eu penso assim que para o próximo módulo que a gente tente fazer dessa forma, né? Angélica, você já tem toda a estrutura, vocês metodologicamente já começaram no coletivo. Já. Você está dizendo que vocês foram num momento para trabalhar os grupos pequenos, quer dizer, produzir o material e vivências, trazer isso de volta para o coletivo é só provocar. E quando vocês vierem, as experiências já vão vir, as produções que as equipes já produziram já vão vir. E acho que a possibilidade que vocês podem ter, por exemplo, agora vocês estão fazendo um seminário. No seminário, né, na continuação dele, né, hoje é o primeiro momento, vocês vão observar como as equipes produziram e como é que isso aconteceu. Eu acho que aí, Angélica, está a resposta do que você está falando, né? Vocês podem identificar o que de intersecção tem entre os relatos ou como provocar essa intersecção a partir dos relatos, entenderam? E daí eu acho que é só provocar mesmo e intencionalizar na perspectiva dessa interlocução que você está falando, né, de fazer colaborativamente. Porque vocês já são um grupo colaborativo. Isso aí não é para inventar, né? Vocês já começaram assim. Acho que é um pouco disso, Angélica. A Josiane está com a mão levantada já tem um tempo. Josiane Lima, abre o microfone, Josiane. É a câmera, fale com a gente. Oi, professor, bom dia. Bom dia. O meu comentário, ele é relativo a uma fala do professor, quando ele disse, né, sobre a aplicabilidade social dos conhecimentos, né, quando ele falou, esse aluno tem que saber a composição da água, né, do H2O, mas também tem que saber como que ele vai usar a água, né, o uso da água, para que serve, de onde vem, como que é a distribuição, e eu achei isso muito interessante, porque associando isso, né, à interdisciplinaridade, como o Saviani fala sobre
como se o conhecimento fosse engavetado, né? Tem a gaveta do português, como se fosse um armário, a gaveta do matemática. Hoje vamos usar a matemática, vou fechar essa gaveta, vou abrir outra. Só que não é assim que acontece na prática social. Na prática social, a gente usa todos os conhecimentos ao mesmo tempo. E é interessante nós mostrarmos para os nossos alunos, né, na nossa sala de aula, quando formos atuar, sobre como, né, que eles aplicam esse conhecimento, né? Um exemplo, podemos usar a própria rotina daquele aluno, né? Ó, que horas eu acordo? Para onde que eu vou, né? Que horas que eu acordo? Que horas que eu tenho que estar na escola? A matemática, o cálculo do tempo, né? Qual ônibus que eu vou pegar? Qual a rota que esse ônibus faz? Olha, a geografia, o bairro, o conhecimento, né, do local. Eu vou trabalhar, eu vou chegar na escola que horas? Que horas que eu vou sair, né? Eu vou ter como coisa para eu lanchar? Olha, o planejamento, né? Eu preciso ler o nome desse ônibus, eu preciso saber para onde que ele vai. Eu vou lendo a placa, vou lendo caminhos do português. Se eu vou no comércio, eu vou comprar um produto, eu vou ler o nome desse produto, vou ver se ele me é ou não favorável, né? Quanto eu tenho de dinheiro para gastar? Quanto que é o produto? Eu posso comprar? Olha a matemática de novo. Então, mostrar para nossos alunos, na prática social, como que eles podem aplicar esse conhecimento e mostrar também para eles que eles não usam individualmente só a geografia, depois só o português, mas que eles usam tudo coletivamente ao mesmo tempo. E eu achei muito interessante essa fala. É isso, obrigada. Que bom, Josiane. Mas aí a sua fala está contraditória com o que você está dizendo. Ó, você diz que é para mostrar para o aluno como é que ele vai enxergar a matemática lá no cotidiano. Na realidade, é fazer o contrário, né? É mostrar como é que no mundo a matemática está presente, né? Então, a gente tende sempre a achar, Josiane, que é a escola que inventou o mundo, né? E, na realidade, o mundo existe, independente da escola, né? Então, independente das ciências, e o que a gente tem de produção científica e da escola como um lugar de disseminação de disseminação de conhecimento, de formação, e também de produção do conhecimento, eu acho que é esse movimento, né? De que não é a gente que está inventando o mundo, né? Ele existe, mas como é que a gente pode trazer ele para poder ensinar o conteúdo? Isso é fantástico. Você está trazendo os exemplos que você trouxe, por exemplo, como é que eu como é que eu chego no trabalho no horário, né? O que eu preciso fazer para poder fazer isso? Então, nessa descrição, na resolução desse problema que você coloca, que aí vão vir conhecimentos para resolver, e esses conhecimentos a gente pode linkar na matemática, linkar na língua portuguesa, na geografia, e assim sucessivamente. Então, eu penso que a gente precisa começar a enxergar, porque você bem disse que o mundo ele não é disciplinar, né? Mas a escola ainda é, né? Ou pelo menos ainda tem essa resistência. Mas como é que a gente pode começar a derrubar esses muros, né? Essas barreiras, essas divisões? Acho que é um pouco disso. Obrigado, Josiane, pelo comentário. Khaled, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade, como sempre, né? Você está sempre topando os meus convites, e eu acho isso ótimo, né? Quero agradecer todo o conhecimento que você trouxe para nós, todas as experiências, né? Resultados de pesquisas que já foram desenvolvidos na UFT, Campos Arraios, que você participou. Gostaria também de agradecer a todos os participantes, né, que puderam, né, colocar um pouco de lado os seus afazeres, os seus outros compromissos para poder estarem aqui conosco, debatendo, conversando a respeito desse tema, prestigiando o seminário do Programa Residência Pedagógica. Para finalizar, eu gostaria só de dar um recadinho aqui, que amanhã, dia 28 de setembro, nós vamos iniciar às 9 horas com o grupo da Pedagogia, terceira e quarta etapas, do Ezeriel Mônico de Matos. E depois, o grupo de letras, o núcleo de letras da Escola Ubaldo Correia, e a gente termina com os relatos de experiência da licenciatura integrada em Matemática e Física da Escola Madre Imaculada. Tá? Então, essa vai ser a programação de amanhã. Se tiverem dúvida, é só entrar lá no site que a programação está disponível. Tá bom?
Agradecer a Natália também, que foi a nossa monitora hoje, fez a lista de frequência e ajudou em várias outras demandas aí que surgiram de última hora, né? Obrigada, Natália, pela ajuda. Amanhã, deixa eu ver se eu acho aqui quem são os monitores de amanhã. Os monitores de amanhã são a Larissa Arias e a Jennifer Carime, da Pedagogia. Tá? Pessoal, então é isso. Agradeço. Vou encerrar aqui a Angélica, nossa apresentação. Oi, Khaled. Só dizer que a gratidão é minha, né? Os seus convites são sempre uma alegria para mim, porque é um tempo da gente interagir um pouco mais, trabalhar junto, né? A Angélica, eu não falei no início, é uma amiga querida, nós fizemos o doutoramento juntos, dividimos muitas angústias, conhecimentos, e também dividimos casa por um tempo, então a gente tem uma história percorrida, então só dizer, Angélica, que a gratidão é minha. Na tristeza foi, na né? Na alegria e na tristeza. E obrigado aos colegas que estiveram aqui com a gente, tá? Aos professores, aos preceptores, aos residentes, né? A gente fica muito feliz de poder conhecer um pouco mais, né? Eu queria estar aí com vocês, conhecer também Santarém, já segundo convite, né? Que eu conheço Santarém sem sair daqui, né? O próximo vai ser presencial. Assim desejamos e será. Então, só dizer da minha gratidão e continuar à disposição, Angélica, do que precisarem, e um bom evento, que esse seminário seja rico na perspectiva de vocês refletirem o que vocês estão fazendo e já tenham consciência de que vocês já fizeram bastante e como é que vocês podem potencializar isso, né, para essa etapa final que vocês já estão de desenvolvimento do projeto. E não se esqueçam de registrar tudo isso em artigos, em coletânea de livros, né? Então, aqui, por exemplo, quando a gente, nos projetos institucionais, a gente sempre faz livros com relatos e com artigos, né, dos estudantes, junto com seus tutores, orientadores. Então, acho que fica esse registro que vocês já, né, socializem essas produções e experiências de vocês. Sim, Obrigado. Estamos nos organizando para isso também, Khaled. Então, já fica o convite, viu, meninada? Todo mundo escrever, viu? Todo mundo, né? Não é fazer um relatório simplesmente por fazer, mas é um relatório na perspectiva de que ele se transforme num texto acadêmico e que seja publicizado, tá bom? Isso aí. Muito obrigada mais uma vez ao professor Khaled e a todos os participantes dessa palestra de abertura. Uma boa tarde, bom almoço a todos. Obrigado, bom almoço, gente. Boa tarde.